E apenas uma hora depois do Presidente da República ter garantido a legitimidade do Governo para recorrer ao Fundo Europeu, Teixeira dos Santos foi à TVI contrariar a tese do chefe de Estado. O Governo não tem legitimidade, nem tem condições, nem tem o poder, não tem a credibilidade neste momento de que é necessário para poder merecer a confiança que é necessária por parte de entidades externas que nos possam ajudar. Porque isso exige, conforme eu dizia, que haja um programa ou um compromisso para um programa dentro de determinados termos. O Ministro das Finanças diz mesmo que Cavaco Silva é, nesta altura, o único responsável que pode pedir ajuda externa. Com um governo de gestão que vê diminuída assim a sua capacidade, ou aliás não tem qualquer capacidade de negociação ou de assumir compromissos, porque eles são necessários e serão exigidos pelas entidades internacionais, o Governo não pode assumir compromissos. O Governo está em gestão. A Assembleia acabou de ser dissolvida. A única entidade que neste momento, no nosso país, pode assumir compromissos em nome do país é o Sr. Presidente da República. 5 de junho foi a data escolhida para a realização de eleições antecipadas. O anúncio foi feito ontem pelo Presidente da República, que aceitou a demissão do Primeiro-Ministro perante o país e sublinhou que o Governo continua a poder recorrer ao FMI. Está decidido. Cavaco Silva dissolveu o Parlamento, aceitou a demissão do Primeiro-Ministro, convocou eleições legislativas para 5 de junho e contrariou a ideia defendida pelo Governo ao mais alto nível e até à exaustão de que, entrando em gestão, o Executivo não pode recorrer a um resgate internacional. Pelo contrário, o Presidente da República defendeu que o Governo tem de assegurar os meios de financiamento da economia, ou seja, o chefe de Estado garantiu que até à tomada de posse do próximo Governo, o atual continua a poder recorrer ao FMI. Mantendo-se em funções para assegurar a gestão dos negócios públicos, o Governo não está impedido de praticar os atos necessários à condução dos destinos do país, tanto no plano interno como no plano externo, de ver tanto mais acrescido quanto o momento que atravessamos é de grande exigência e responsabilidade. Neste contexto, compete ao Governo atuar de forma imparcial e transparente na utilização dos recursos do Estado. Quero, publicamente, perante os portugueses, garantir que o atual Governo contará com todo o meu apoio para que não deixem de ser adotadas as medidas indispensáveis a salvaguardar o superior interesse nacional e assegurar os meios de financiamento necessários ao funcionamento da nossa economia. Cavaco Silva voltou a ignorar a origem externa desta crise em 2008 e a sublinhar as fragilidades internas que Portugal enfrenta. Um momento extremamente grave, nas palavras do Presidente, no que se refere ao desequilíbrio das contas públicas, das contas externas, ao endividamento externo e ainda às necessidades de financiamento do Estado. A crise política é o tema central do Enfoque, hoje com Jorge Bacelar Gouveia, deputado do PSD constitucionalista, com Nuno de Sá, do Partido Socialista, deputado, e ainda Carlos Marques de Almeida, comentador do ETV. Agradeço a todos a vossa presença no Enfoque. Começo por si, como constitucionalista. Afinal, Muito quem obrigado. é que tem legitimidade para pedir ajuda externa? Eu apreciei a entrevista do Ministro Teixeira dos Santos ontem, no sentido de ele ter dito coisas certas e ter dito coisas erradas. Disse uma coisa certa, realmente o Governo, do ponto de vista político, não tem credibilidade para pedir ajuda externa, porque há 15 dias atrás tinha dito que não era necessária nenhuma ajuda, mas pelo visto agora já é. Portanto, já disse tantas vezes e já entrou em contradição tantas vezes que, de facto, é verdade aquilo que disse o Ministro Teixeira dos Santos, que o Governo não tem qualquer credibilidade. Infelizmente, para o país não tem essa credibilidade política. Agora, ele também disse outra coisa que não corresponde à verdade. Disse que o Governo em si não tinha o poder para o fazer. É evidente que o Governo é um governo de gestão. E tem um governo de gestão tem alguns poderes. O governo de gestão
deve continuar a agir no sentido de praticar os atos que sejam estritamente necessários para assegurar a gestão dos negócios públicos, é isso que diz a Constituição, e isso inclui naturalmente um pedido de financiamento se esse pedido for de todo inadiável, no sentido de se não for feito o pedido, o país entra em bancarrota. Portanto, isto é a coisa mais óbvia que nós podemos encontrar no âmbito dos poderes de gestão. Agora, outra coisa que ele também disse que não é verdadeira é a ideia de que o Presidente da República que é o salvador agora da pátria. O Presidente da República, no nosso sistema constitucional, nem sequer tem poderes executivos. Não tem poder legislativo, não tem poder executivo. Formular o pedido de ajuda externa não pode fazer porque... ou pressionar o Governo nesse sentido? Não pode, porque o Presidente da República não governa no nosso sistema constitucional. O Presidente da República preside, tem alguns poderes pontuais no âmbito da política externa, por exemplo, ratificar tratados, receber e nomear embaixadores, mas o Presidente da República não governa. Nem sequer faz parte do Executivo. Portanto, não é o Presidente da República que emite dívida pública. Isso é uma competência governamental. Portanto, a ideia de que é o Presidente da República a única entidade que neste momento existe a funcionar em Portugal para resolver esta crise, para já, o Presidente da República não tem competência para resolver esta crise no momento em que ela se coloca a partir da necessidade de emitir dívida. E, por outro lado, há outras instituições que ainda assim estão a funcionar. O caso do Governo, que, sendo, embora um Governo de gestão, tem a possibilidade de fazer esse pedido. Agora, é verdade que há uma limitação que tem que ver com o próprio Orçamento de Estado, porque a Lei do Orçamento de Estado estabelece, em vários artigos, limitações para todo o ano financeiro, tetos de contração de dívida. Há um artigo que fala em 11 mil milhões de euros, há outro artigo que fala em 9 mil milhões, e, portanto, é dentro deste quadro que o Governo se deve movimentar. E mesmo sendo um Governo de gestão, estes poderes continuam a ser atribuídos ao Governo no sentido de a Assembleia, quando aprovou o orçamento para este ano, ter dado por antecipação ao Governo uma autorização para ele contrair estas dívidas. E, portanto, ele poderá fazê-lo. Aliás, pelos vistos, essa contração deve mais do que necessária e até é provável que se deva estar com uma necessidade de ir para além destes limites. Agora, o problema que se coloca é saber se é necessário pedir mais do que está neste momento previsto na Lei do Orçamento de Estado para 2011. Fala-se muito no número mítico dos 75 mil milhões de euros, numa ajuda que seria dada pelo Banco Central Europeu. Agora, é verdade, se chegarmos a esse valor, é evidente que isso tem que haver uma intervenção do ponto de vista legislativo. E aí temos outro problema. É que a Assembleia da República, dissolvida, funcionando através da Comissão Permanente, não tem poder legislativo, porque o nosso sistema constitucional, a meu ver mal, também não foi eu que fiz a Constituição, realmente não atribui, neste período de dissolução, que na prática vão ser 3 meses, não atribui ao órgão legislativo qualquer poder legislativo, apenas coisas pontuais para declarar o estado de sítio, o estado de emergência, mas não atribui poderes legislativos, o que é um erro. Há aqui um defeito no nosso sistema constitucional que deve ser atribuído. Só mais um ponto ainda. Quando se fala no recurso ao FMI, o problema não é só o problema de pedir dinheiro emprestado. Isso até acaba de ser um problema mais simples. É que o FMI só vem num quadro global de compromisso para aplicar um conjunto de reformas estruturais, que implicam medidas legislativas e medidas administrativas. Desemprego, despedimentos da função pública, redução do setor público, diminuição de salários. Portanto, é necessário tomar um conjunto de medidas legislativas vastas. Vantagens com a intervenção do FMI. A receita FMI é uma coisa mais vasta. Não é só emitir dívida. Portanto, isso pressupõe que haja um poder legislativo a funcionar na sua totalidade. Portanto, isso é impossível acontecer com uma Assembleia da República dissolvida. Nuno, é possível, afinal, o Governo, e tal como disse ontem Cavaco Silva, o Governo fazer um pedido de ajuda externa? De que é que se trata esta teimosia do Governo e do próprio PST, que tentam empurrar de um lado para o outro a responsabilidade de chamar ou fazer um pedido de ajuda externa e negociar esse pedido? Bom, é um jogo político. Hoje celebra-se o dia das mentiras, mas nós vamos aqui falar verdade. E a questão, até que enfim, verdade, parte do PS vamos é falar sempre verdade. bom. Não, estou-me a referir nós aqui no Económico TV e tentar também, de certa forma, esclarecer. E temos que falar do FMI no seu todo e naquilo que, do ponto de vista concreto, acontece. É que nós temos, por vezes, e na televisão assisto muito a isso, falar do FMI, daquilo que representa a ajuda externa, de uma forma muito simplista e colocando nesse patamar da teimosia ou não teimosia, ou quer ou não quer. E as coisas não são assim. E, de facto, o Governo que tem a responsabilidade de executar e de seguir um plano desses, eventualmente acontecesse, e seja ele qual for, tem que tomar determinados passos que se prolongam no tempo e como uma parte
parte da intervenção do meu colega, do professor Bacelar, refere, tem que haver medidas que têm que ser tomadas e que têm que ser tomadas pelo Parlamento. E isto é que tem que ser reforçado. Mas antes disso eu queria dizer o seguinte, é espantoso, e eu não posso deixar daqui de dizer isso, como nós passamos aos solavancos sobre as coisas, e eu não posso deixar de dizer que o que está a acontecer agora, aquilo que o deputado Bacelar aqui referiu das consequências de uma intervenção do FMI, há 15 dias atrás já tinha sido alertado. O Partido Socialista fez tudo por tudo para evitar que isto acontecesse. O que estamos a viver hoje acontecesse e infelizmente o podemos viver Sócrates no futuro. De ter iniciado esta crise política e há quem acusa o PSD para aquilo que não era necessário há 15 dias, agora neste momento, eu vou usar a expressão, numa camisa de forças que lhe puseram, que lhe vestiram, num governo de gestão, mas onde o Partido Socialista, porque não tem maioria no Parlamento, ficou totalmente dependente do Sr. Presidente da República, diga-se, e eu, ao contrário de muitos colegas meus, não poupo aquilo que tem sido o papel do Sr. Presidente da República já há muito tempo, desde a tomada de posse, que renasceu um novo Presidente da República que parece que não existia já há 5 anos atrás e que assumiu um papel demolidor no discurso de tomada de posse para agora assumir ontem um papel conciliador e colaborador no momento e no timing mas mesmo que lhe no convinha. discurso de tomada de posse disse estar sempre ao lado do Governo. O Sr. Presidente da República, como digo, foi demolidor, estendeu um tapete, na minha opinião, era analisar da parte da oposição as palavras do Sr. Presidente da República na tomada de posse, e ontem, depois, como se costuma dizer, do caldo todo entornado e mais que entornado, vem dizer, bom, eu agora estou conciliador, estou colaborador. Mas, eu acho que isto não... Vamos só perceber o real impacto do FMI no país, Carlos. Mas quem é que pediu a demissão? Foi o Cavaco Silva que demitiu o governo. Já vamos agora, eu discutir estes temas de índole política sobre aquilo que o Sr. muito Professor rapidamente, disse, por favor. O programa de ajuda externa, primeiro, nunca foi o caminho do PS. Mas mesmo que agora tivesse que o seguir, como digo, nessa camisa de força, pelas circunstâncias que lhe foram impostas, isso implicava o seguinte, legitimidade política e legitimidade do ponto de vista legal. Legal eu respeito, até porque é um eminente constitucionalista, a opinião do meu colega, mas, por exemplo, há um parecer do professor Freitas do Amaral que não vai bem neste sentido, dizendo o seguinte, o Governo tinha que chegar a pedir ajuda externa, tinha que ir ao exterior. E o exterior não ia dar o dinheiro pura e simplesmente. Ia dizer, como o professor Bacelar também já admitiu, é preciso fazer um conjunto de reformas. Conjuntos de reformas que se prolongam no tempo e que tinham que passar no Parlamento. E não há sequer, e termino com isto, do ponto de vista político, nenhum consenso, nenhuma ideia, e daí também os juros que estamos a pagar, sobre qual o futuro do país. E o programa do PSD, que conhecemos estas 5 páginas, também muito pouco ajuda. Já vamos discutir os programas do PSD, mais questões de matéria política. Carlos, o real impacto de um pedido de ajuda externa tem vantagens, tem desvantagens? Vamos enumerá-las e tentar perceber se torna mais ou menos vantajoso para o país correr este resgate. Que o discurso em torno do FMI se reduza tão somente à cedência de liquidez, que é o problema mais urgente e que nós nos defrontamos neste momento. Mas, obviamente, que uma intervenção do FMI vai muito para além disso. Okay? Muito bem, é óbvio. E, como disse muito bem, é um contrato. É um contrato que implica, da nossa parte, de parte do governo português, um conjunto de metas, de targets, que são estabelecidos no tempo e que as tranches desse financiamento, portanto, não pensem os portugueses que, ok, basta fazer um telefonema e o dinheiro vem todo. Exatamente. Não, isso não funciona assim. Portanto, claro. Há um contrato, há obrigações de reformas profundas, se conhece a receita, e algumas já foram aqui enunciadas, e isso prolonga-se no tempo. Podem durar mais de um ano, estamos a falar de um ano ou mais. Depende da situação e da avaliação que os próprios técnicos do FMI façam sobre a situação. Se o Governo hoje assumisse essa decisão e assumir para o futuro Governo com eleições à porta, isto não faz sentido nenhum, na minha opinião. Sim, portanto, esse é um ponto importante. Portanto, a ideia de que há um contrato que é algo que se prolonga no tempo. Resolve o problema que é urgente neste momento, que é o problema da liquidez. Porque não sabemos se chegamos a 15 de junho com dinheiro, com fundos, com liquidez para honrar os nossos compromissos.